quero compartilhar com os irmãos um texto que é o tema desta festividade, que está no livro do profeta Oséias, no capítulo 6 e no versículo 3. Eu quero ler apenas a primeira parte do versículo, que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? Eu quero ler de novo, mas eu quero ler junto com a igreja. O texto que diz assim. Eu vou fazer diferente. Eu vou ler e vocês repetem, amém? Então vamos lá. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Eu tenho certeza que todos nós aqui temos conhecimento do Senhor, já conhecemos ao Senhor de alguma forma, já tivemos a oportunidade de conhecê-lo, e eu falo por mim, não há nada melhor do que conhecer ao Senhor, não há nada melhor do que poder saber quem é o Senhor. Porém, a proposta do texto bíblico como tema esta noite não é apenas conhecer, é prosseguir em conhecer. Isso de fato define aquilo que Deus propõe para nós, porque essas palavras não foram proferidas pelo povo de Israel, essas palavras não foram proferidas pelo profeta Oséias, essas palavras foram proferidas pelo próprio Deus. Foi o próprio Deus que proferiu essas palavras. Eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra profética aos nossos corações esta noite. Eu tenho certeza que tem algo de Deus para nós. E eu tenho certeza que todos aqui querem receber uma palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém? Graças a Deus. Esse é um dos textos mais profundos das Escrituras Sagradas. É um texto em que Deus propõe se revelar ao seu povo. O profeta Oséias é um profeta que, através da sua vida e da sua história, Deus se revelou a Israel de uma forma metafórica, de uma forma tipológica. Se você ler o primeiro capítulo do livro do profeta Oséias, você vai perceber que no segundo ou terceiro versículo está escrito assim: a primeira vez que Deus falou com o profeta Oséias foi assim: vai e toma uma mulher da prostituição e casa-se com ela. Primeira vez que Deus falou com Oséias. Está claro no texto, não é especulação, não é conjectura. O texto diz claramente: a primeira vez que o Senhor falou com o profeta Oséias, falou assim: vai, toma uma mulher da prostituição e casa-se com ela. E isso é completamente, absolutamente contraditório à própria natureza de Deus. Isso é absolutamente contrário a tudo aquilo que Deus propôs em sua palavra, desde os primeiros livros, que são Gênesis, o Pentateuco, até os últimos livros das Escrituras Sagradas, ultrapassando o Antigo Testamento, chegando ao Novo Testamento. Não existe um texto que seja tão contraditório à natureza da revelação de Deus do que o que introduz a história de Oséias. Imagine se fosse você, Oséias. Imagine se fosse eu, um jovem fiel ao Senhor, porque senão não seria profeta, senão não seria chamado, senão não seria escolhido por Deus. E aquele homem, a primeira vez que ele ouve a voz de Deus, nós ouvimos a voz de Deus aqui através de Samuel. Samuel, Samuel, e Samuel pensava que era Eli, e Samuel ia lá, porque a voz do Senhor, naquela época, aos seus profetas, aos seus escolhidos, era uma voz audível, era uma voz clara, não havia dúvida nenhuma, não era uma imaginação, não era um sentimento, porque hoje a maioria dos profetas diz: eu estou sentindo, eu quero,
sentindo, Deus está fazendo eu sentir. Deus falava com os seus profetas de forma clara e de forma direta. E desta vez ele diz àquele jovem: vai, toma uma mulher da prostituição e casa-se com ela. Eu não quero falar da vida nem da história de Oséias, mas já que falei a chamada de Oséias, é preciso que explique, que deixe claro. É que Israel havia pecado contra o Senhor. Dos profetas literários, ou seja, profetas literários são aqueles profetas que deixaram um escrito, que deixaram um livro, que deixaram um texto escrito. A Bíblia tem dois tipos de profetas: profetas literários e profetas não literários. Por exemplo, Elias, um grande profeta, e por que não dizer o maior profeta da história de Israel, da história da nação de Israel após Moisés. Elias foi um grande profeta, mas não escreveu nada. Sua história foi escrita por outro. Portanto, não é um profeta literário. Profeta literário é aquele que escreveu, por exemplo, Isaías. Temos o livro de Isaías, portanto, um profeta literário. Nós temos vários profetas literários e Oséias é o único profeta literário da nação de Israel. Todos os demais profetas que escreveram livros profetizaram para o reino de Judá. Depois que o reino se dividiu, depois da morte de Salomão, nos dias do filho de Salomão, o reino se dividiu em reino do norte e reino do sul. Em Judá e Israel eram dois reinos. E desde o momento em que os reinos se dividiu, o rei Jeroboão, que foi o primeiro rei de Israel, o primeiro rei de Israel, a capital do reino de Israel era em Samaria, enquanto que a capital do reino de Judá era em Jerusalém, era a cidade de Jerusalém. Então, quando os reinos se dividiu, o filho de Salomão fica como rei de Jerusalém, e Jeroboão, um estrangeiro, inclusive filho de uma prostituta, ele assume o reino em Israel. E desde aquele dia, embora sendo ele um homem de Deus, escolhido por Deus, chamado por Deus e aprovado por Deus, por questões de ciúme, por questões de oposição ao culto em Jerusalém, ele decide se envolver com a idolatria, se envolver com o pecado e trazer a idolatria para dentro de Israel. Ele constrói um grande templo em cima do monte Gerizim, e ali é o templo dos samaritanos, porque a capital de Israel era Samaria. Eles, para competir com os judeus em Jerusalém, inclusive reservaram o seu próprio Pentateuco, a sua própria lei. Portanto, se você começar a estudar a história da Bíblia, a história do Pentateuco, você vai ver que existe o Pentateuco judaico e o Pentateuco samaritano. O Pentateuco samaritano tinha algumas adições, tinha algumas alterações para justificar o culto no templo Gerizim. Desde o dia, desde a época em que o reino de Israel se estabeleceu, ele se estabeleceu dentro de uma dinâmica de desobediência, dentro de uma dinâmica de pecado, dentro de uma dinâmica de prostituição espiritual, porque Deus toma as coisas naturais para representar as verdades e os valores eternos. Quando você vê a Bíblia falando de prostituição, algumas vezes ela está falando do relacionamento sexual ilícito ou do comércio do sexo, mas algumas vezes, quando a Bíblia fala, principalmente no Antigo Testamento, de prostituição espiritual, ela está falando do pecado contra a religião, do adultério contra a relação com Deus, porque Deus, quando chamou o seu povo, quando escolheu um povo para si, Deus faz uma aliança, e a aliança que o Senhor faz com o seu povo é igual, é semelhante, é paralelo àquela aliança que o homem, quando vai ao altar, levando a sua noiva, e sela ali uma aliança de casamento. Assim era a aliança que Deus fez com Israel. Era parecido. A mulher agora, quando casa-se com o homem diante do altar terreno, o homem, quando casa-se com a mulher, ambos assumem a responsabilidade de respeitar, de amar, de proteger, até que a morte os separe. Até a morte é o limite. Somente a morte pode separar o casal. Enquanto não houver morte, a mulher tem que ser fiel ao marido, o marido tem que ser fiel à mulher. Assim era a relação de Deus com o seu povo, desde o dia que o Senhor chamou Abraão para ser o seu povo, para
dá início a uma nação. Deus faz uma aliança com Abraão, e Deus diz somente a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Era a aliança de Deus com Abraão. A aliança de Deus consistia em a nação de Israel, os filhos de Abraão, honrarem, respeitarem e amarem e adorarem e servirem somente ao único Deus, que é o Deus dos céus, o Deus de Israel. Mas o que acontece é que quando o reino se dividiu, Jeroboão autorizou, permitiu, incentivou o culto a outros deuses, e assim a nação se desviou. Quando um homem ou uma mulher deixava de adorar diante do altar de Deus e ir para o altar de Baal, e ir para o altar de Dagon, e ir para o altar de Astarote, e ir para o altar de qualquer deus ou deusa, era como no plano espiritual se tivesse acontecido um adultério. Ele estava traindo o seu Deus, traindo aquele que fez um pacto, cujo pacto dizia: você deve ser fiel e adorar somente o Senhor teu Deus. A chave de todo o Antigo Testamento, é muito especialmente do Pentateuco, os 5 livros de Moisés, é o texto que os judeus chamam de Shema, que diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A lei de Moisés começa dizendo assim: não terás outro Deus diante de mim, e nem a ele te prostrarás, e nem prestarás a ele um culto. A lei estava clara. Deus estava dizendo: eu não aceito que você se prostre diante de outro Deus. Assim como na cultura brasileira, o marido não aceita a traição da mulher, a mulher não aceita a traição do marido, Deus não aceita a traição do seu povo. Esta noite Ele nos convoca para restaurar a verdadeira adoração, e esta noite possamos unicamente diante do altar dele adorá-lo, exaltá-lo, engrandecê-lo e saber que somente Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas na relação de Deus com Israel, assim como na relação de Deus com o homem, assim como na relação de Deus com a sua igreja, existe algo que faz parte da natureza de Deus, existe algo que faz parte dos atributos inerentes à natureza de Deus, que é o amor. Meus queridos, naquela época, quando o homem era traído por uma mulher, ele tinha o direito até mesmo de matá-la, quando não, jogá-la à rua, e nunca mais esta mulher poderia ser honrada diante da sociedade e nem mesmo diante da família. E no plano espiritual, a Bíblia diz que Deus foi traído por Israel. Aqueles que deviam adorar a Deus e somente a Deus, agora estavam adorando a Baal, estava adorando a Moleque, estava adorando a Dagon, estava adorando a todos os deuses daquela época. E Deus agora se sentindo traído, Ele agora tomado pelo amor tremendo por Israel, Ele olha para Israel e diz: eles me traíram, eles me abandonaram, eles adoram a outro Deus, mas existe algo que está na minha natureza e eu não posso negar, é amor. João diz assim: Deus é amor. Deus não somente ama, como o amor faz parte da natureza de Deus, e por seu amor Ele olha para Israel e diz: o que fazer para conquistá-lo de novo? O que eu vou fazer para amar Israel de novo, para que eles voltem a me adorar? Aí Deus começa a traçar um plano para reconquistar aquele amor que havia se perdido, aquele relacionamento que havia se quebrado. E um dia Ele decide chamar um homem por nome de Oséias. Aí Ele acha um jovem na nação de Israel que era fiel, que honrava Deus, que respeitava Deus, que amava Deus. E Deus se dirige a este homem e pela primeira vez, sem explicar nada, sem dizer nada mais, Ele diz assim: Oséias, eu quero que você vá lá na prostituição, na casa da prostituição, e tome uma mulher de lá, e ame ela, e case-se com ela. E aí Oséias não entendeu, mas Oséias, sabendo que era a voz de Deus, ele foi lá, tomou uma mulher, casou-se com ela, uma mulher da prostituição. E quando ele estava casado com ela, foi despertado no coração deste homem um amor, uma paixão tão grande por esta mulher. Ele estava apaixonado por ela, ele o amava como era de fato sua esposa. Até que um dia ela olha para os seus amantes lá fora e ela diz assim: eu vou voltar para os meus amantes. Ela abandona o profeta agora é abandonado,
e busca ela de novo no meio da prostituição. Você amava, estava autorizado por Deus, ele foi lá, trouxe a mulher de volta. E mais uma vez, Deus age de uma forma contraditória, paradoxal, que não dá para explicar. Quando Oséias traz esta mulher de novo, aí Deus brada outra vez na nação de Israel, dizendo assim como Oséias amou uma mulher da prostituição, casou-se com ela, fez uma aliança com ela, e esta mulher voltou a se prostituir, a traí-lo, e voltou aos seus amantes, e ele tomou ela de volta. Assim eu, o Senhor vosso Deus, assim amo vocês, e vocês me traíram. Eu tirei vocês da idolatria, da adoração dos outros deuses, e trouxe para adorar diante do meu altar. Eu amei, abracei, protegi, abençoei, e vocês agora adoram a outros deuses, mas eu estou aqui para dizer: voltai-vos para mim, que eu recebo outra vez, porque eu te amo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O livro de Oséias traz para nós esta história que tem um caráter metafórico. No capítulo 6 do livro de Oséias, do capítulo 1 até o último capítulo do livro de Oséias, Deus trata dessa relação de pecado do povo. O povo pecou, os sacerdotes pecaram, os levitas pecaram, o rei pecou, a nação inteira estava adorando outros deuses. Agora eu vou começar a pregar no tema. O texto diz assim, capítulo 6, eu vou ler do versículo 15 do capítulo 5, para vocês entenderem. É o Senhor dizendo, não é Oséias, muito menos qualquer judeu ou qualquer israelita. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Pois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e reviveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O Senhor continua falando, eu quero parar aqui, para que vocês entendam o contexto que eu acabei de explicar. Israel estava envolvido no pecado, como aquela mulher que havia voltado para a prostituição, como aquela mulher que havia abandonado o seu marido, que havia quebrado a sua aliança. Israel havia quebrado a aliança com Deus. Aí Deus agora olha para Israel e diz: eu amo vocês, eu quero vocês de volta, e começa a trabalhar, e Deus propõe o seguinte: já que vocês têm dificuldade de se arrependerem, já que vocês têm dificuldade de voltar a fazer a minha obra, já que vocês têm dificuldade a voltar a orar, porque tem gente que sabe muito bem que orava. Eu me lembro de uma geração que a igreja orava, eu me lembro de uma geração que o ciclo de oração começava às 8 horas da manhã e terminava às 5 horas da tarde. Eu me lembro da geração em que a vigília, quando se falava de vigília, falava-se de uma madrugada de rosto no chão, adorando a Deus e pedindo misericórdia. Eu me lembro de uma geração que orava, que consagrava, que jejuava. Aí Deus, como disse a Israel, está dizendo ao seu povo: se este povo se arrepender, eu o abraço de novo e restauro-os. Glória a Deus. Aí Deus diz assim: eu vou castigá-los para trazê-los de volta, até que eles se voltem para mim e digam: o Senhor nos machucou, o Senhor nos feriu, mas o Senhor sara. E voltem arrependidos e cheguem a mim e digam: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. O que Deus está falando aqui? Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Israel conhecia o Senhor, mas o conhecimento do Senhor não se limita. Eu preciso conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Porque muitas vezes nós pensamos que conhecemos a Deus,
Muitas vezes nós achamos que o nosso conhecimento de Deus é suficiente. Muitas vezes achamos que aquilo que sabemos de Deus é tudo, porque temos um curso de teologia, porque já galgamos a posição de pastor, de obreiro, de diácono, de presbítero, de evangelista, porque já alcançamos posição de liderança, achamos que conhecemos a Deus. Mas esta noite Deus nos convida a prosseguir em conhecê-lo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero saber esta noite quem quer conhecer mais ao Senhor. Prosseguir em conhecer ao Senhor é conhecer a Deus na prática. Porque tem pessoas que conhecem a Deus na teoria. Conhecer a Deus na teoria é uma coisa, conhecer a Deus na prática é outra. Não adianta acharmos que somos um tal, porque estudamos a Bíblia, porque lemos algum livro. Deus está dizendo: meu filho, minha filha, eu quero experiência pessoal, particular com você. Aleluia! Não adianta você querer conhecer a Deus nas experiências dos outros. Não adianta querer conhecer a Deus nas experiências alheias. Se conhece a Deus na experiência pessoal, particular, porque Deus, mesmo na sua excelência, na sua grande glória, Ele é paradoxal. Tem hora que não dá para entender como que Deus trabalha. Tem hora que não dá para entender como Deus se revela. Glória a Deus. Aleluia. Um dos homens que na história bíblica tinha uma grande experiência com Deus era o profeta Jó, patriarca Jó, homem fiel, temente, que Deus dava testemunho dele do céu para os anjos. Andou com Deus, trilhou caminhos com Deus, viveu uma história que todos conhecem. E somente no final da história foi que ele foi conhecer a Deus. Porque antes ele discutia com Deus a sua fidelidade, a sua justiça. Ele discutia com Deus o seu espaço. Até que um dia ele escuta a voz de Deus dizendo: Jó, aonde estavas tu quando eu fundei a terra? Onde estavas tu quando eu criei o mar? Onde estavas tu quando eu criei as estrelas? Onde estavas tu quando eu pus sorte na natureza? Criei os grandes e os pequenos, criei tudo. Onde você estava, Jó? Disse: você tem entendimento? E o intelectual Jó cala a boca. Deus tem uns 2 dedinhos de prosa com Jó. Quando termina aquela conversa, Jó diz assim: eu ouvia falar de ti, eu te conhecia, porque eu ouvia falar de ti, mas hoje os meus olhos te veem. Aleluia! Você vai conhecer a Deus quando você tiver uma experiência pessoal com Deus. Se você estudar a história, se você estudar a teologia, se você estudar a relação da Bíblia com a ciência, você vai poder conhecer a Deus. Mas Deus nesta noite te convida para prosseguir em conhecê-lo. Se eu tivesse que falar de Deus, eu poderia até buscar informação, buscar fontes para falar a respeito de Deus, para revelar o meu Deus, para que vocês deem glórias esta noite. Mas tudo que eu disser, baseado na experiência bíblica, baseado na experiência do outro, baseado na experiência da história, é um conhecimento raso, limitado e superficial. Sabe quando eu vou poder falar de Deus com ousadia? Quando eu tiver experiência pessoal com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se alguém me perguntasse: Luciano, quem é Deus para você? Talvez eu usasse as palavras de Paulo na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Aleluia! Que ele diz: ele é o
que habita na luz inacessível, que nenhum homem viu e nem pode ver, mas a Ele a honra, a glória, o poder para todos os séculos. Aleluia! Glória a Deus! Eu poderia buscar na Bíblia declarações que engrandecem o nome deste Deus, porque o Deus que eu creio, teologicamente falando, é um Deus que é transcendente. Você sabe o que é uma coisa transcendente? É uma coisa que ultrapassa os limites da capacidade humana de interpretar e de conhecer. Uma coisa transcendente é uma coisa que vai além da física, da química, da sabedoria humana. Deus é transcendente, Deus está acima, Deus é maior que tudo. A minha Bíblia diz que Deus é grande, que Deus é maior, maior que os céus e a terra, maior que o universo. Ele é transcendente. Quando eu falo que Deus é transcendente, eu falo que Ele é transcendente quanto à física. O mundo físico não consegue conter a Deus. O homem não consegue, aleluia, dimensionar o tamanho de Deus. Quando eu digo que Ele é transcendente à capacidade humana. Por mais sábio que seja o homem, jamais poderá dissecar a Deus, jamais será capaz de traduzir a Deus na sua essência e na sua glória e na sua grandeza, jamais poderá revelar a Deus. Você quer ver como é difícil? Você quer ver como somos incapazes de entender a Deus na sua essência, na sua natureza e na sua grandeza? Se eu perguntar para você, me explica a Trindade, você não vai entender como que pode ser 3 e 1 ao mesmo tempo, quando que pode ser Pai, Filho e Espírito Santo, e não são 3, são um único Deus. Isso é transcendência de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero que você grave na sua memória aqui que Deus é transcendente. Deus é transcendente, então repita comigo: Deus é transcendente. Deus é transcendente. Mais uma vez, Deus é transcendente. Deus é transcendente. Conhecimento humano se limita às pesquisas, e as pesquisas têm um limite. O saber humano cresceu, o conhecimento cresceu. O homem consegue hoje decifrar muitas coisas que antes não conseguia. O homem consegue medir o espaço sideral, o universo. O homem consegue dissecar uma célula. O homem consegue dividir um átomo ao meio. O homem consegue um conhecimento muito grande, sobrenatural. Quando começamos a ver o patamar de conhecimento que o homem chegou, nós ficamos abismados. Mas quando eu paro para pensar no saber humano e desvio meu olhar por um segundo e olho para a soberania de Deus, eu percebo que Deus transcende o conhecimento e o saber humano. Aleluia! Deus olha do céu para o homem e percebe a limitação humana. Olhando para a limitação humana, Deus percebe, Deus descobre, Deus sabe que o homem é limitado, que o homem é incapaz, que o homem é insuficiente e que o homem não tem capacidade de decifrar a Deus na sua essência, na sua grandeza. E sabe o que Deus faz? Deus agora na sua excelência dizendo assim: eu quero me relacionar com o homem, eu quero que o homem me conheça, eu quero falar com o homem, eu quero ter relacionamento pessoal, particular e íntimo com o homem. E como fazer? Aí Deus agora busca meios para se revelar ao homem. Deus jamais pode se revelar na sua essência, Deus jamais pode se revelar na sua glória, Deus jamais pode se revelar como Ele é ao homem. A Bíblia jamais vai dizer como Deus é apenas uma olhadinha pelo buraco da fechadura, como disse Paulo. A revelação eterna de Deus só vai acontecer quando nós chegarmos lá diante da glória dele. Aí Deus agora busca meios para se relacionar com o homem. E Ele diz como falar com o homem, como falar e o homem não entender. Aí Deus agora se utiliza meios para que o homem entenda a linguagem da eternidade. Porque você acha que é fácil entender a Deus? Eu conheço um homem que ele falava face a face com Deus. E o que é curioso, irmão Jailson, é que quanto mais Deus dá ao homem, mais ele quer. Já viu aquele provérbio que fala de galinha ao peixe?
Quando você dá linha ao peixe, você dá ao peixe a liberdade de achar que pode. Ele está fisgado. Aí você dá linha, aí ele vai. Na verdade ele diz, eu vou embora, eu escapei. Quando na verdade ele está apenas se cansando para você puxar ele depois. É assim que Deus faz com o homem. Dá corda. E quanto mais dá corda, mais... Falava com Deus face a face. Teve a oportunidade de ficar dias a sós com Deus. Aí um dia ele tem a ousadia de dizer, Deus, agora eu quero ver o Senhor. Ou seja, falar já não era o suficiente, agora eu quero ver. A Bíblia diz que a voz do Senhor é como um trovão. Aí Moisés chega e diz, Senhor, agora eu quero te ver. Aí Deus diz, pronto, agora deu. Moisés, o homem que me vê morre. Mas eu quero ver, Senhor. Como Deus confiava em Moisés, Deus disse assim, Moisés, vou fazer o seguinte. Você fica sobre uma penha, uma pedra, e eu vou passar a minha glória. E quando eu passar a minha glória, eu vou pôr a mão para você não me ver. Mas você vai ver a minha glória pelas costas. Moisés afoito, dizendo, agora eu vou ver Deus, agora eu vou ver Deus, agora eu vou ver Deus. Quando pensa que não, ele vem passar diante dele um clarão, milhares de vezes mais forte que um sol. Ele não aguenta, como se os olhos queimassem, e foi apenas a sombra da glória de Deus que passou. E Moisés disse, eu vi a glória de Deus. Ele termina a audiência com Deus, pastor, e agora lá vem Moisés. Lá vem Moisés descendo o monte, como um gatão lá, bonitão, dizendo, eu vi Deus, eu vi Deus. Ele não percebe que quando ele vai descendo, o povo vai olhando e vai dizendo o que está vindo ali. O sol está em forma de pessoa, está se aproximando, porque o rosto de Moisés brilhava como o sol. Durante alguns dias, ele teve que pôr um lenço no seu rosto, um véu, para cobrir a glória que refletiu sobre o seu rosto. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós acostumamos dizer, receba a glória de Deus, tome posse da glória de Deus. E é o que eu profetizo para você esta noite. Receba a glória de Deus, tome posse da glória de Deus. Mas quem dera somente o reflexo da sua glória descesse aqui neste lugar. Deus é transcendente, é maior, que o seu brilho é maior que o sol. Ele diz, Paulo diz, ele habita na luz inacessível. É uma luz que não dá acesso. Quem quer continuar conhecendo a Deus? Glória a Deus! Glória a Deus! Ele é transcendente, ele está além. E para que o homem conhecesse um pouquinho de Deus, Deus agora se revela ao homem. E Deus usa alguns meios para se revelar. Primeiro ele usa a sua palavra para revelar. E na sua palavra, Deus se revela em primeiro lugar, através dos atributos inerentes à sua própria natureza. Atributos inerentes à sua própria natureza. O que é um atributo inerente à própria natureza de Deus? Um atributo inerente é um atributo pertencente, particular, que designa quem Ele é. Os atributos inerentes à natureza de Deus são aqueles atributos que declaram por si só quem é Deus. E esses atributos revelam por si só a grande transcendência de Deus. Revela que Deus transcende ao conhecimento humano. O primeiro atributo inerente à natureza de Deus, a Bíblia chama de onisciência. Quando eu digo que Deus é transcendente, eu estou dizendo que Ele transcende ao conhecimento humano. E o conhecimento de Deus é transcendente quanto ao tempo e quanto ao espaço. Quando a Bíblia diz Deus é onisciente, a Bíblia está dizendo Deus sabe tudo. Deus sabe tudo. Deus sabe o passado, Deus sabe o presente, Deus sabe o futuro. Isto é onisciência. A onisciência
conheces. Quando uma palavra ainda não saiu da minha boca, tu sabes, Senhor, qual é esta palavra. Aleluia. Senhor, os teus olhos me viram ainda informe, ou seja, o Senhor me viu quando eu ainda não tinha forma no ventre da minha mãe. O Senhor é onisciente. Adore ao Senhor que conhece você. Deus conhece você. Deus conhece a mim. Não adianta querer dar Pelé, como diz o nordestino, querer dar Pelé no pastor, querer dar Pelé na igreja, querer se esconder, querer ocultar pecado, porque Deus conhece você. Aleluia! Deus conhece você, Deus conhece os teus limites, Deus conhece a tua natureza, e esta noite Ele está aqui dizendo: eu conheço você, eu sei quem você é, mas um dos atributos inerentes à minha natureza é amor. Eu te amo. Segundo atributo inerente à natureza de Deus é a onipresença. Quero que você me explique. Quero ver, pastor Vicente, o cara intelectual, o cientista, o cara bom de física, para explicar como funciona a onipresença. A onipresença, ela é quando ao tempo e quando ao espaço também. A onipresença de Deus, ela é quando ao tempo e quando ao espaço. Eu estou dizendo para você que Deus esteve presente na história dos homens e da humanidade desde o início da criação. O Senhor está presente na nossa história, o hoje, e Deus já está presente amanhã. Quanto ao espaço, Deus está presente aqui, Deus está presente ali, Deus está presente lá, Deus está presente nos quatro ventos cardeais da terra, Deus está presente em todos os continentes, Deus está presente no sol, na lua, nas estrelas, nas galáxias, Deus está presente no universo. Aleluia! Deus é transcendente. Terceiro atributo que é inerente à natureza de Deus é a onipotência. Isso são a revelação de Deus na Bíblia. A onipotência define, determina, declara que Deus está, ou melhor, que Deus é todo poderoso, que Ele pode todas as coisas, que não há nada que Ele não possa fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você, para que você se alegre esta noite. Não importa ainda que você não acredita, não importa. Se você acreditar, Ele é. Se você não acreditar, Ele é. Se você acreditar, Ele pode. Se você não acreditar, também Ele pode. Deixa eu dizer para você, o Senhor pode mudar a tua história esta noite. O Senhor pode levantar esta noite os que estão caídos. O Senhor pode esta noite mudar a tua história e dizer: minha filha, eu vim aqui esta noite para me revelar a você. Então como vai você? Mas eu vim aqui também para mudar a tua história. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Não vou falar dos outros atributos inerentes à natureza de Deus, porque eu não tenho tempo para isso. Outra forma que Deus usou para se revelar a nós, para que o homem limitado pudesse conhecer a Deus, para que esta noite pudéssemos conhecer a Deus. Eu estou falando do conhecimento teórico. Tudo que eu estou falando aqui é teoria bíblica, teológica, mas é conhecimento teórico. O que Deus quer é te revelar, é se revelar a você na prática. Esta noite Deus vai se revelar entre nós na prática aqui. Aleluia! Outro meio que Deus usa para se revelar é a própria natureza. A própria natureza, pastor, é usado por Deus para se revelar. É aquele: oi, tudo bem, estou aqui. Quer ouvir a voz de Deus? Olhe para a natureza. Uma vez eu me deparei na beira da praia olhando. Sabe, irmão Jailson, quando você vê aquela onda que vem lá em cima, mais alta que aquele prédio que está ali na frente, e ela vem rodando assim, ó, rolando, e você diz: meu Deus, eu tenho que correr porque vem muito grande. Aí quando
Apenas um exemplo. Uma célula humana. Vocês sabiam que o nosso corpo é composto por células? Vocês sabiam, pastores, que o corpo humano é composto de células? São milhões de células que compõem o nosso corpo. Eu não vou falar das células, vou falar de uma célula. Quando os homens começaram a estudar as células, eles chegaram a uma conclusão muito importante. E eles chegaram à seguinte conclusão: que no DNA de uma célula, numa substância química que eles chamam de cromossomos, existe informação de maneira que cada célula dos milhões de células que nós temos, cada uma célula só, e todas elas, nos seus cromossomos, têm informação que o computador mais potente do mundo não tem. Nos cromossomos do nosso DNA existe a história da vida, segundo a ciência, de até 100 gerações. Sabe o que é 100 geração? Eu conheço até a terceira geração. Conheço o meu pai, o meu avô e o meu bisavô. Para lá eu não conheço mais. Mas voltando até 100 gerações, em uma célula do meu, no DNA tem uma única célula, e em todas as minhas células existe informação de até 100 gerações, como se a vida do meu pai estivesse escrito no meu DNA, a vida do meu avô, a vida do meu bisavô, do tataravô, do tretavô, e por aí vai, até 100 gerações, como se aquela célula fosse um estante, uma biblioteca, contendo um livro biográfico de vida de todos eles. Aí o homem faz essa leitura e diz: há uma força maior na criação. Eles não querem admitir que existe um Deus, mas você sabe que existe. São coisas minúsculas. Uma célula se vê através de um aparelho de microscópios, mas ali existe informação. O cientista disse que as informações que existem no DNA de uma célula daria para escrever 600 livros de 1000 páginas cada um, dentro de uma célula, uma coisa pequena. Sabe o que é isso, irmãos? A identidade de Deus. Deus está dizendo: eu conheço. Aí você diz: mas isso é verdade? É, porque a Bíblia prova. Um dia, meus irmãos, o escritor da carta aos Hebreus começa a fazer uma história do Antigo Testamento, e ele diz assim: olha, Levi, quando Abraão pagou o dízimo ao Melquisedeque, Levi também pagou. Aí, antes que alguém pergunte, ele explica: porque Levi já estava nos ombros de Abraão quando Abraão pagou o dízimo. Sabe o que é isso? Ciência. A ciência está dizendo: antes de eu nascer, eu já estava na célula do meu pai, na célula do meu avô, na célula do meu tataravô. Aí a Bíblia diz: Levi estava nos ombros de Abraão. Levi nem tinha nascido, Jacó nem tinha nascido ainda, Isaac ainda não tinha nascido. 3 gerações não tinha chegado ainda, mas Levi já estava nos ombros de Abraão. É a Bíblia confirmando a ciência para dizer: existe um Criador inteligente. A sabedoria de Deus não pode ser explicada pelo ser humano. Deus se revela nas coisas grandes. Eu quero que se identifique aqui quem é grande aqui, porque tem uns narizes inclinados por aí que pensa que que pensa que pode, que pensa que sabe. Cara, porque leu 2 livros, porque fez um curso de teologia por correspondência, já acha que é dono de todo saber, dono de toda ciência. É aquele que está sentado sobre o trono e que de lá se inclina para ver os que estão em cima dos céus e embaixo na terra. Coisas grandes. Tem cara que pensa que é grande, pode, que atropela os outros, pisa em todo mundo, humilha qualquer um, porque consegue comprar um celular melhor do que o outro, que consegue vestir uma roupa melhor do que o outro, acha que pode. Você está pensando que você é o quê? Você disputa espaço neste planeta com mais 6 bilhões de habitantes. A Terra, segundo o censo feito pela
pela ONU em 2016, no ano passado, a ONU divulgou que nós tínhamos chegado a 6 bilhões e 100 milhões de habitantes no planeta Terra. Você disputa nesta terra espaço com 6 bilhões de pessoas igual a você. Alguns pensam que são como você e outros sabem que não são. Mas eu louvo a Deus pela vida de um filósofo que disse assim: aquele que pensa que sabe, nada sabe, mas aquele que sabe que não sabe, sabe bem. Eu sei que não sei nada, que não posso nada, mas eu tenho um Deus que sabe e pode tudo. Grave, você disputa espaço com 6 bilhões de habitantes no planeta Terra. Você habita num planeta gigante. Quem já ouviu falar do planeta gigante aqui? Aquilo que eles chamam de gigante tem apenas 510 milhões de quilômetros quadrados, que é o planeta Terra. O planeta Terra tem em média 510 milhões de quilômetros quadrados, comportando 6 bilhões de habitantes. Aí vamos fazer agora uma introspectiva. Vamos entrar para dentro de nós e de dentro de nós sairmos pelo universo para encontrar o nosso Deus fora do universo. A Terra que você diz que é grande, ela é apenas um planeta que circula em volta de uma estrela que é 330 vezes maior que ela. O Sol é 330 vezes maior que a Terra. Você compete com 6 bilhões de pessoas semelhantes a você, que está no planeta que dizem que é grande, mas que circula em torno de uma estrela que é 330 vezes maior que o planeta Terra. A estrela que é 330 vezes maior que a Terra, ela está dentro de um espaço chamado de galáxia. A nossa galáxia é chamada de Via Láctea. A nossa Via Láctea, ela mede 100 mil anos-luz de comprimento por 40 mil anos-luz de largura. Somente na nossa Via Láctea, segundo a ciência, existem cerca de 200 a 400 bilhões de estrelas. O nosso Sol compete na nossa galáxia com de 200 a 400 milhões de estrelas, algumas maiores que ela. Aí o cientista vai mais além. O cientista agora olha para o céu com poderosos microscópicos e vê lá no céu que não existe somente a nossa galáxia. O homem poderia se sentir mal se ele olhasse para o céu e visse somente a nossa galáxia com 200 bilhões de estrelas, e somente a nossa estrela tivesse um planeta chamado Terra, e se somente no nosso planeta tivesse habitação, e que somente a habitação do planeta Terra fosse os intelectuais e os inteligentes. Mas eu quero dizer para você que no dia que Deus criou a Terra, capítulo 38 do livro de Jó, lá está dizendo assim: as juntas, as estrelas da alva cantavam, e todos os filhos de Deus se alegravam, porque o Criador estava em providência. Aleluia! O homem olha para o céu e vê que existem tantas galáxias no espaço quanto existem estrelas na nossa galáxia. O universo é imensurável. O universo não dá para medir, é muito grande. Eles definiram uma medida para medir o céu chamada de ano-luz. Você sabe o que é um ano-luz? O ano-luz é a distância percorrida pela luz durante um ano. Você conhece o centímetro? Você conhece o metro? Você conhece o quilômetro? O ano-luz é um espaço também, porém, o espaço percorrido pela luz durante um ano a uma velocidade constante de 300 mil quilômetros por segundo. Você quer saber quanto que dá um ano-luz? Um ano-luz dá 300 mil vezes 60, vezes 60, vezes 24, vezes 365. Eu não lembro agora qual a soma de tudo, mas é como se você pegasse a luz numa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, soltando ela daqui durante um ano, até ela parar em um ano-luz. Eles mediram a nossa galáxia de um lado ao outro, de um ponto ao outro. Ela tem de extensão 100 mil anos-luz. A luz saindo daqui a 100 mil anos é que ela chega do outro lado da nossa galáxia. Da largura são 40 mil anos para a luz atravessar.
nessa velocidade constante. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Quem tem na mão aqui, quem tem aqui um livro como este, quem tem um livro como este, levante assim. Quem tem um livro como este, levante. Quem acredita no livro como este, levante. Quem acredita neste livro, levante. Porque neste livro existe um livro chamado de Isaías. No livro de Isaías existe um capítulo chamado capítulo 40. E no capítulo 40 do livro de Isaías, pastor Edson, está escrito que um dia Deus decidiu medir os céus. E ele mediu os céus a palmos. Adore a ele, adore a ele, adore a ele. Ele não usou metro, ele não usou quilômetro, ele não usou ano luz, ele mediu a palmos. Na minha galáxia, na galáxia que está o Sol, cujo Sol circula o planeta Terra, em cujo planeta nós estamos, tem em média 200 bilhões de estrelas na nossa galáxia. A ciência diz que existem tantas galáxias do universo quanto existe estrela na nossa galáxia. São bilhões de galáxias maiores que a nossa que existem no planeta Terra. Ou melhor, no universo, desculpe-me, no universo. Deixa eu dizer uma coisa para você. O mesmo capítulo que eu disse, o mesmo livro que está na Bíblia, o livro do profeta Isaías, diz assim, que quando Deus não tem muita coisa que fazer, ele começa a contar as estrelas e chama cada uma delas pelo seu nome. Oh, aleluia! Você acha que Deus não vê você? Você acha que Deus não te conhece? Você acha que Deus não acompanha você? Adore a ele. Se ele conta as estrelas, ele sabe quem é você. Ele diz, não te preocupes com o amanhã. Não te preocupes com o que você vai comer amanhã, com o que você vai vestir amanhã, com o que você vai fazer amanhã, com o que você vai se sustentar amanhã, como vai ser a tua vida amanhã, porque do amanhã Deus cuida. E ele diz ainda, olhai para os lírios do campo, olhai para as aves do céu. Não te preocupes, porque até os fios dos teus cabelos estão contados, e todos eles têm valor diante de Deus. Não para por aí não. Quem quer continuar conhecendo a Deus? Quem quer continuar conhecendo a Deus? Quem quer continuar conhecendo a Deus? Aleluia, eu adoro a Deus porque a sua glória está aqui, Ele está aqui. Aleluia, Ele está aqui. Aleluia, adore a Deus por mim tu. Ele conta as estrelas, que são enormes e gigantes. A nossa estrela é 300 vezes maior que o planeta Terra. Mas para deixar claro que Ele cuida de você também, Ele diz, eu conto os cabelos da tua cabeça e os cabelos do teu corpo. Onde houver um fiozinho, eu sei quantos tem e onde eles estão, para que eles servem. Ele está dizendo, eu conheço o teu sentimento, o teu sofrer, a tua dor, e eu cuido de você porque te amo. Aleluia. Tudo isso sabe o que é? Conhecimento teórico, sabedoria humana. Talvez você diga, eu queria decorar isso. Fácil. Eu queria conhecer mais. Quem sabe a partir de hoje você desperte conhecimento para as estrelas e vire um cientista, um astronauta, e vá além, vá para a lua, vá para o sol, vá para onde for. Mas você só vai se encontrar com Deus de joelho diante do seu altar. Não é na estrela que você vai conhecê-lo. Não é nas galáxias que você vai conhecê-lo. É de joelho diante dos lugares mais simples e mais humildes, diante de um altar de pedra com uma chama em cima.
ama. Você ouve a voz de Deus e diz: meu filho, minha filha, eu estou aqui. Eu vim para atender o teu clamor. Eu sou maior que a terra. Aleluia. Eu sou maior que os homens, que as autoridades, que o nariz empinado. Sou maior que a terra, sou maior que a estrela, sou maior que as galáxias, sou maior que o universo. Mas eu vim, eu estou aqui, pertinho de você, para dizer: eu te amo e eu cuido de você, e eu acompanho a tua história desde o dia que você nasceu, e eu vou te levantar, porque eu sou Deus. Você não vai crescer, porque o Deus que é transcendente, Ele também é imanente. A diferença de transcendente para imanente é gigante, porque transcendente está além, imanente está dentro. Tem um louvor que nós vamos encerrar com ele aqui. Ivanilce, pega o microfone. Ele é onipresente. Tem um corinho que nós cantávamos há algum tempo, eu me lembro na época que eu liderava jovens em outro campo, em outro ministério. Tinha um corinho que os jovens gostavam de cantar, que dizia assim: tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Impressionar você com essas histórias. Vim aqui para dizer que tudo isso é teoria, conhecimento teórico. Você pode saber disso e muito mais. Se você pesquisar, você vai além. Você vai desfrutar as estrelas e vai ver Deus lá dentro. O universo, você vai perceber que Deus é maior. Deus está por fora, Deus está além. Deus está além. O universo é grande, mas Deus não está no universo. O universo que está dentro de Deus. Mas eu vou dizer uma coisa para você. O verdadeiro conhecimento do Senhor, ele é prático.
Não adianta você saber e não ter experiência comigo. Esta noite, quem quer ter uma experiência pessoal e particular com o Senhor? Onde você está, curva a sua cabeça e vamos falar comigo. Te adoro, Senhor. E se revela nas coisas pequenas, minúsculas e microscópicas, mas que estáis nas estrelas, no universo, na grandeza do universo, Senhor.